Está no ar o podcast Geração Marconi, da sala de aula para o mundo. Olá, amigos da família Web Rádio e do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um podcast Geração Marconi. Hoje, aqui recebendo nossa convidada, Vitória Suani, ex-aluna do Colégio Marconi, hoje com 23 anos, ela que estudou no colégio de 2014 até 2019, quando ela se formou no terceiro ano do ensino médio. A Vitória, ela cursa Relações Internacionais, está no 7º semestre e já tem várias experiências profissionais trabalhando aí na área de Relações Internacionais, de comércio, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre as experiências da Vitória e também sobre o tempo dela como estudante aqui no Colégio Marconi. Obrigado por ter aceitado, Vitória, e bem-vinda ao nosso podcast. Luzinho, muito obrigada por ter me chamado. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz em estar aqui. É uma nostalgia, né? Tá tudo muito diferente desde a época que eu estudava aqui. Então, está sendo até um momento bem interessante fazer parte, estar aqui e ver o podcast dentro da escola. Eu acho um projeto muito bacana e eu fico feliz em fazer parte. É bem bacana. Os alunos, quando geralmente vêm aqui nos visitar, ex-alunos, a gente apresenta ou reapresenta a escola para eles, eles se surpreendem com as mudanças, né? Principalmente mudanças estruturais e também do projeto, né? Do nosso projeto. E por falar em colégio, você estudou aqui por alguns anos, o que te motivou você a vir aqui para o colégio e a permanecer na escola até o terceiro ano do ensino médio? Na verdade, sempre gostei muito dos professores, né? Não tô nem tentando puxar seu saco. Ah, que bom. Que bom. Eu não preciso mais de nota. É verdade, não precisa mais de nota e, gente, fiquem tranquilos, tá? Eu chamo alunos, independentemente de gostarem de mim. Mas a maioria gosta, tá? Então, você que está me assistindo, pode vir ter aula comigo, porque a maioria gosta. Vai lá. Mas sempre gostei muito dos professores do Marconi, então eu acabei me apegando mesmo. A forma que eles ensinavam, primeiro, na verdade, eu não estudava aqui na Timóteo, eu estudava no Marconi do Centro. Então, eu entrei no 7º, estudei 2 anos só lá, e depois eu já vim para Timóteo já. Mas, desde lá, os professores sempre foram muito queridos, eu sempre aprendi muito. Assim, né, já deixo claro que eu sempre fui uma pessoa difícil com matemática, mas eu sempre tive professores bons. Então, assim, o Marconi sempre me apresentou um corpo docente muito incrível. E até no desenvolver do que a gente vai falar aqui, eu vou citar isso, que as escolhas que eu fiz profissionalmente, as escolhas que eu fiz da faculdade têm muito a ver com isso. Então, eu permaneci mais por conta desse apego, essa familiaridade, essa troca que eu sempre tive com os professores. Bem bacana aí a relação da nossa ex-aluna conosco, né? Com o corpo docente, com os professores do colégio. Estamos gravando, inclusive, bem próximo do Dia dos Professores, em outubro. Sim. Semana dos Professores, Semana do Dia das Crianças e Semana dos Professores. Então, para a gente, como professor, é bem gratificante receber ex-alunos que tenham marcado a trajetória tanto dos professores e de nós tenhamos marcado a trajetória dos alunos. Então, é bem legal esse seu depoimento e não estava combinado, tá, gente? Juro que não estava combinado. E você mencionou, né, sobre o corpo docente do colégio, que te marcou. Você tem outras memórias da escola, colegas, amigos? Você ainda vê seus amigos e amigas da época de escola? Sim, eu vejo. Inclusive, a Laura esteve aqui um tempo atrás. Ela é minha amiga até hoje, né? A gente estudou muito tempo juntas e somos amigas até hoje. Fora ela, tem um pessoal, eu acho que você vai lembrar do meu grupinho que a gente falava muito. Tinha a Ana, né? A apareceu Ana, bastante. Tinha o Japa também. Exatamente. A Carol Baleiro. A Bia Menezes. Sim, eventos marcantes, aniversário do Japa, muitos eventos marcantes. Muito marcante. Ele vai ver esse podcast, ele vai ver esse aniversário dele. Não vamos dar detalhes, inclusive Japa, já fica aqui o convite, João Muniz, que não era Japa, mas o apelido Japa. O apelido é Japa. Já fica o convite aqui, ele vai assistir, já
querendo participar, venha dar sua versão aqui da sua festa de aniversário, bem marcante. Não vamos dar detalhes, mas foi bem marcante sua festa. Foi. Então, realmente foi uma turma bem unida ali dentro da formação e depois vários tendo contato ainda e vocês mantendo contato. Sim, a gente manteve o contato. Inclusive, a gente até vai na formatura um do outro, né? A próxima formatura vai ser a minha. Então, eu fui no do Japa, fui no da Carol. Eu acabei não indo no da Bia. Mas a gente se formou e a gente continuou com esse vínculo, que é muito legal, porque são pessoas que estiveram nas duas fases da minha vida, né? E são fases totalmente diferentes. Então, é bem bacana que os alunos mantenham, né, contatos. Claro que não vai ser a turma toda que vai ter o contato. Às vezes a gente tem aquele juramento de terceiro ano. Vamos ficar amigos para sempre. Nunca vamos nos separar. Do terceirão para a vida. Então, já demonstrando aqui para os alunos que estiverem nos assistindo, você vai manter laços com aqueles que são mais próximos. Sim, né? sim. E da época de Marconi, além dos amigos, o que te marcou mesmo? Marconi marcou na sua vida de aulas ou professores, se você quiser mencionar, você falou de alguns que te marcaram na época lá você estava aqui mesmo na unidade Pio 12, pode contar aí pra gente. Olha, eu vou falar uma coisa que é, assim, o que eu penso quando eu vejo o Marconi, o que ele foi pra minha vida, assim, foi o lugar em que isso se relaciona com o que eu faço hoje, que foi o lugar que me desafiou, que me fez questionar, ser uma pessoa crítica. Eu desenvolvi, de novo, não tô puxando seu saco, assim, não tô puxando, eu juro. De verdade, gente. Eu juro. Tá, depois eu te pago, tá? Depois eu te pago um lanche lá na cantina. A coxinha da cantina. Nossa, deve estar caro hoje em dia. Eu não sei o preço. Não, acho que tá na casa de 5, 6 reais. Acho que o preço de coxinha. Fica tranquila. Aqui é a moça de relações internacionais, já pensando aqui nos problemas internacionais, o preço do frango influenciando no preço da coxinha, o frango, a gripe aviária que teve há alguns anos, já influenciando no preço da coxinha, mas fica tranquila, tá tudo em paz. Não precisa fazer essa análise. Não, tá tudo em paz. A gente não vai falar da análise da coxinha. Mas o Marconi me deu uma bagagem muito boa no que diz respeito à escrita, né? Eu aprendi muito a escrever, a me expressar. Eu aprendi muito a me questionar, então, quando eu estava ali em torno do 9º ano, eu virei uma pessoa bem militantezinha, né? Eu ficava ali questionando as coisas e os professores estimulavam muito isso, né? De ter o senso crítico, de ser uma pessoa que questiona as coisas, de entender o que estava acontecendo. É óbvio que hoje em dia, né, a gente está vivendo num cenário que tem muito mais problemático, muito mais cheio de crises, no qual você precisa ser mais crítico. Mas naquela época também eu já ficava assim, querendo questionar mesmo, querendo ser uma pessoa questionadora. E a parte da escrita, que foi realmente as suas aulas, as aulas do Siqueira também, né? O Siqueira está aqui ainda? Siqueira permanece como professor do período noturno. Professor Rodrigo Siqueira, do terceiro ano de literatura. Se você está vendo isso, muito obrigada também. Eu amava tudo que envolvia português. Então, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de escrever. E a escrita, ela faz muito parte da minha vida. Desde que eu saí da escola, então eu fiz uns 2 anos de vestibular. Eu não estava fazendo cursinho, eu só fiz, quando eu me formei no ensino médio, e depois eu fiz no ano seguinte, que foi período pandêmico, então eu tenho esses flashes, assim, de memória, esses lapsos. Sim, foi logo depois, você se formou em 2019. Sim. Logo depois, a pandemia... Foram poucos meses depois da sua formatura que a pandemia estourou. Exatamente. E aí eu lembro que eu cheguei com uma bagagem muito boa de escrita, então eu tirava notas muito altas, assim, nos vestibulares na redação, né? Porque aí a gente corta para outra parte ali de ciências da natureza, matemática, vamos abafar isso aí. Não dá para ser perfeito em tudo, não é mesmo, dá, gente? Então, mas isso influenciou, inclusive, na sua escolha profissional. Exatamente. E, assim, todas as minhas provas da faculdade, desde que eu entrei, elas são textuais. Então, é só uma pergunta e a gente redige um texto de
4 páginas, o que eu acho ótimo, porque inclusive nas suas provas eu ultrapassava todas as linhas. Tinha que escrever bem pequenininho para conseguir dar conta das 30 linhas. As 30 Exatamente. linhas, sim. O que é muito gratificante, né, para nós professores, quando os alunos gostam de ler e escrever, e aquilo que você mencionou de ter o senso crítico, né, conseguir ter essa noção de se posicionar no mundo, entender e analisar e criticar o mundo em que a gente vive. E aí, desde essa época, né, no ensino médio, essa sua criticidade já influenciava na escolha do que você faria. E você mencionava a respeito de curso de Direito, que é um curso que envolve essa questão crítica de vamos consertar alguns problemas sociais. Mas você acabou não fazendo Direito exatamente. Como que funcionou isso do desejo de fazer Direito e depois indo para a área de Relações Internacionais? Olha, foi uma loucura, porque, contextualizando, eu até fiz uma carta. Você passou uma carta pra gente do início do ano, pra gente falar o que a gente faria no ano seguinte. Continuo passando essa atividade Você nos terceiros continua? anos. Isso é muito bom. Exatamente. Porque eu li no final do ano e falei assim, meu Deus, que ideia. Como mudou? Como mudou. E eu lembro perfeitamente que eu escrevi que eu queria muito passar em Direito na São Francisco e eu queria muito ser juíza. Esse era o meu sonho de vida. Só que depois que eu fui nas feiras da faculdade, quando eu comecei a ver um campo maior de coisas, porque era aquela ideia de, tipo, fazer direito, ser bem-sucedida e tudo mais. Será que é isso que eu gosto mesmo? E aí eu comecei a me questionar. Na hora que eu fiz a inscrição pro vestibular, eu lembro que foi pra FUVEST. Eu ia clicar em Direito, aí eu olhei Relações Internacionais, e aí eu falei assim, eu vou colocar esse. Assim, terrível, porque a nota de corte de Relações Internacionais, pelo amor de Deus, bem assim, alta. é realmente. muito alta. Mas foi aí que eu decidi, foi no susto, porque eu pensei comigo mesma, eu vou fazer um curso que eu goste, que eu saiba um pouco, que eu entenda já, tipo, que eu tenha um gosto pelas coisas do curso, que era política, né? Política, história, eu gosto, não vou mentir, eu não gosto tanto assim de economia, né? Mas, como tem que estudar, faz parte do pacote. Faz parte do pacote, né? Mas foi assim, foi uma escolha bem diferente do que eu estava pensando, porque eu pensava em fazer Direito desde o 9º ano. Desde que eu entrei aqui na Timóteo, eu ficava, as pessoas perguntavam, o que você quer fazer? Aí a gente fazia os simulados, tem simulado ainda, Continua, agora chamam simulados, na sua época se chamavam PG, hoje mudou o nome para ENAC. ENAC. É uma sigla, Exame Tipo Nacional ENAD. de Avaliação de Conhecimento, eu acho que é isso. É o APG da sua época, é o simulado com perguntas de todas as disciplinas, e se for Enem, 2 dias, primeiro dia parte de humanas, que você adorava, segundo dia matemática, física, química e biologia, que você adorava também, só que não. Eu gostava dos professores, tá? Isso, é verdade. É verdade. E ela nunca deu problema, tá, gente? O máximo era a turma dela conversando, então ela falando com a Ana, com a Laura. Sim. Meninas, aí depois parava. É verdade. Tanto que a gente indo para outro assunto, mas só para frisar que a minha mãe vinha aqui na escola, nas reuniões de pais, e era sempre a mesma coisa. A sua filha é uma ótima aluna, mas ela fala muito. E aí você vê que no final, ou você faz comunicação, ou você faz relações internacionais, alguma coisa que você tem que falar bastante. A Laura, né, que você mencionou, que era a sua colega de sala. Exatamente. E foi cursar relações públicas. Então, assim, as características pessoais, como aluno, como alunas, elas vão pautando as escolhas. Né? Então, você vai, às vezes, por uma questão mais técnica, aquele que gosta de computador vai, às vezes, por uma questão de menos comunicação, e outras pessoas que gostam já de se expressar vão para uma área mais de comunicação. Né? Então, faz parte. E aí fica até como dica para os nossos alunos que estiverem acompanhando, que tudo bem não tirar 10 em tudo. Né? Tudo bem você valorizar as suas aptidões, valorizar aquilo em que você vai melhor, né? As áreas em que você vai melhor, e, claro, não pode zerar tudo. Né? Não vamos também... como que eu vou dizer?
desperdiçar a oportunidade de também aprender matemática, física, química, enfim. Mas as áreas acabam sendo importantes, né? As outras áreas de que você gosta. Com certeza. E assim, eu sempre tive um apoio de todos os professores, no final, ainda no terceiro ano. Mas ainda, inclusive, o Newton não tá aqui, né? O Newton saiu em 2024, professor de Química. Ele sempre foi um querido. E, gente, nossa, eu era terrível em Química, terrível. Eu lembro que eu chegava pro Newton e falava assim, eu não consigo por nada entender isso, eu não consigo. Tipo, não é, meu cérebro não associa. E ele falava, tá tudo bem, Vi. Olha, faz assim, assim, assim. Você não precisa ser bom em Química, você não quer fazer nada relacionado à Química. Só vamos, né, dar um gás para você conseguir pelo menos passar, né? Para você conseguir responder uma ou duas questões de Química no vestibular. Mas eu era muito apoiada, assim, tipo, por todos os professores, até dos que eu não ia bem na matéria. Tá tudo bem real, não ir bem. Em Química, eu deixei a desejar muito. E faz parte, né? Durante o ensino médio, nós temos muitas disciplinas para que os alunos, de fato, tenham a oportunidade de escolher. Então, hoje tivemos um aluno que faz física na USP, um ex-aluno. Caraca. E ele, enfim, né, faz física na USP, licenciatura para ser professor de física. E imagino que, na verdade eu sei, porque, enfim, foi meu aluno, que português não era a matéria favorita dele. História também não. Geografia também não. Então, cada um vai arrumando suas aptidões, né? Vai se encontrando nesse ambiente de escola que tem múltiplas disciplinas, né? E você mencionou, pouco antes de a gente entrar no ar, a respeito de influência de professores, e uma curiosidade que eu não sabia, né? Você mencionou, você também me influenciou de alguma forma aí na escolha de relações internacionais. Como que funcionou esse momento que nós tivemos uma conversa que, vou ser bem sincero, gente, não me lembrava. E ela não está puxando o saco de novo, tá bom? Não tô, eu juro. Conta aí o seu depoimento sobre esse momento aí de, acendeu uma luz para relações internacionais. A gente sempre tinha aquelas feiras de faculdade, né? Inclusive aconteciam no Colégio Marista, eu lembro perfeitamente. Era muito legal porque todos meus amigos decidiam ir e era uma feira completa mesmo de faculdade. Então a gente ia junto com a escola, acho que no meio do ano e mais pro final do ano, tinha umas 2 por aí. E eu lembro que uma vez eu cheguei em você e falei assim, olha, eu não sei se eu quero fazer direito, eu não sei se eu quero continuar com essa escolha, não sei. E aí você virou pra mim e falou assim, você pode ir na feira e conversar com alguns professores, você tem alguma coisa em mente? Eu falei assim, olha, relações internacionais, talvez. Ele bacana. Só que aí eu tava pensando comigo, o russo é jornalista, eu gosto de escrever. Fui ali pensando, se eu encaixasse isso, e se eu fizesse jornalismo? Não, mas jornalismo, eu queria fazer relações internacionais, mas como que eu posso juntar isso? Aí eu conheci um professor, eu não lembro o nome dele, eu acho que ele era um professor da USP de relações internacionais. Lá na exposição no Marista. Na exposição. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, você em relações internacionais, eu até abro isso agora, que é uma área que você pode explorar muitas coisas. Então, aí eu já fiquei mais assim, legal, dá para explorar bastante coisa. Já aproveita e emenda na minha próxima pergunta, como que é o curso de Relações Internacionais? Você já vai falando agora. Tá bom. E aí ele falou para mim, faz Relações Internacionais primeiro e depois você se especializa em jornalismo, porque assim você vai ter uma visão de internacionalista e depois você faz para ser jornalista mesmo, internacional. E aí, o curso de Relações Internacionais. O que acontece? Eu queria, obviamente, entrar numa pública, né? Mas entrou a pandemia, aconteceu... Enfim, eu me formei, passou 3 meses, a pandemia começou. E eu tava no cursinho, tanto que depois eu larguei o cursinho porque eu não conseguia estudar online. Pra mim era muito ruim, era péssimo, eu acumulava um monte de matéria. E nós que gostamos de falar, o online é terrível, porque você fica naquele isolamento, aquela sensação de, como professor, né? De conversar com as bolinhas ali na sala de aula, e você não tem uma certeza de que os alunos estão prestando atenção, ou se estão jogando videogame e assistindo a aula, e o professor fica... É uma situação também, mesmo para os professores, era bem difícil. Então, e os professores que davam cursinho, eles não sabiam também se comportar com a câmera, ficava meio ruim. E aí eu parei, e nisso eu já tinha prestado vestibular em Relações Internacionais para a FECAP.
Só que aí demorou para eu entrar, né? Até porque eu tenho 23 anos. A maioria dos meus amigos já são formados, mas eu estou no 7º semestre agora. E eu decidi esperar para... Ah, tá. Eu queria fazer uma pública, voltando. Eu queria fazer uma pública e eu tinha nota suficiente para ir lá para longe, lá na UFPEL. Foi na UFPEL. Pelotas? Isso, Pelotas. Tinha, dava para eu ir para UFPEL, mas eu falei, eu não vou. Não dá... É muito difícil, porque Relações Internacionais está muito concentrado aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo e mais ou menos no Rio de Janeiro, vai. E em Brasília, obviamente. Mas eu ficava pensando, não, como que eu vou estagiar, né? Porque estágio é uma coisa muito importante, que eu vou falar sobre isso. E aí, passou, tipo, uns 2 anos, depois que eu me formei, 2 anos, e eu entrei na FECAP. Falei, não, vou entrar na FECAP mesmo. Consegui uma boa porcentagem ali de bolsa. E aí, eu comecei em Relações Internacionais. A princípio, eu tive uma visão muito diferente, assim. Eu tinha uma matéria direcionada a Relações Internacionais e o resto era eixo comum. E aí, tinha umas matérias que eu não gostava. Gente, eu achei que eu ia me livrar de matemática, eu não me livrei de matemática. Na faculdade, nem sempre a gente estuda só o que a gente... As matérias de que a gente gosta, né? Às vezes surgem matérias que você não imagina que estarão ali na grade curricular, né? Foi terrível. Não, assim, eu tive português, que foi bem legal, mas eu tive métodos quantitativos. O que é isso? Não. Eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu escolhi um curso de humanas. Mas acontece de ter mesmo. E aí eu entrei, e aí no primeiro semestre não dava para saber muito bem. A partir do 2º semestre que eu comecei a entender o curso. E assim, o foco da minha faculdade é muito comércio, tá? Mas os meus professores, eles são muito... eles não são professores de comércio exterior. Como eu explico? A faculdade é Fundação Comércio Escola Álvares Penteado. Então, sempre teve muito... o comércio, ele é forte, tanto que muitas pessoas que estudam na FECAP e de Relações Internacionais trabalham com comércio exterior, mas isso não significa que o curso é só isso. Então, a partir do segundo semestre, eu comecei a entender como que funcionava. E aí, na FECAP, tem sala de debate, tem o Centro Acadêmico de Relações Internacionais, que eu fiz parte por 1 ano e meio, inclusive, né? Que sempre promoveu debates de relações internacionais. A gente sempre chamou muitas pessoas de fora, então, às vezes até político, enfim... Diplomatas também. Diplomatas também. Jornalistas, que inclusive a nossa querida Cecília Prada, que é do Centro de Relações Internacionais da FECAP, ela é jornalista internacional. E quando eu vi ela, os meus olhos brilharam. Eu falei, meu Deus, e ela foi a primeira mulher a entrar no Itamaraty. Então é super interessante, ela já foi, né? Ela faleceu... Foi no ano retrasado, mas ela, antes disso, ela foi na FECAP dar uma palestra e, assim, ela é incrível. A trajetória dela foi muito incrível. E aí, a FECAP, nesse sentido, né, a Faculdade de Relações Internacionais, nesse sentido, ver essas pessoas, ter esses debates, estar ali com essas trocas e estar... Que nem sempre, né, dentro de relações internacionais, quando você está ali nos debates, você vai estar do lado que você gosta. Às vezes você tem que estar do lado que você não gosta, e aí é o protagonismo ali de tentar defender aquele posicionamento. Aquele posicionamento. É pensar como um diplomata, é agir como um diplomata. Então, assim, a Faculdade de Relações Internacionais tem muito de economia, tem muito debate político. Muito mesmo. Não tem essa de, não pode ter viés político e não sei o quê. Não. Os meus professores, eles promovem isso. Muitas vezes a gente tem que criar cenários antigos, né? Então, pega um cenário do Brasil em 1980. E a gente tem que debater como se a gente fosse agentes políticos da época. Então, assim, isso promove um entendimento muito, muito alto. Então, quando eu entrei em Relações Internacionais, eu achava que eu entendia sobre política.
Eu achava que eu entendia um pouquinho de economia, um pouquinho de história, o que a história tinha... o que a história podia contribuir para os dias atuais. Eu entendia, mas não tanto quanto eu entendo agora. Então, assim, a faculdade, ela é muito dinâmica. Ela é bem... a gente tem que ler muitos textos, isso... Isso faz parte das faculdades de humanas. Então, faz parte. Quem estiver nos assistindo, cursos de humanas, nós vamos ter, né? Vocês aí, futuros alunos de humanas, vão ter que ler. Sim, então, sim. faz parte. Não, gosto de humanas, mas não vou ler. Não alguma coisa está acontecendo aí, né? Não dá, você vai escrever muito, você vai ter que ter um senso crítico muito aflorado sempre, porque as provas giram em torno disso. A não ser a economia, enfim, né, gente? A economia é uma parte de relações internacionais que eu não gosto tanto, assim, né? E tem um pouco de matemática aí, né? Tem um pouco. Eu tive economia quando fiz jornalismo também, Você mas teve bem economia? básica. Sério? Então, Fundamentos, assim. foi parecido com o que você mencionou, primeiro ano com matérias mais abertas em relação a antropologia, filosofia, sociologia. E depois também tivemos matérias específicas, né? Fotografia, jornalismo, Sim. de TV, de rádio. Mas havia também economia. Por conta de você ter o entendimento de cenários, você conseguir não falar muita besteira, porque acontece também, né? Sim. A pessoa coloca um microfone na frente e sai falando o que entende e o que não entende. E hoje pior do que há 4, 5 anos. Ah, com certeza. Pela viralização das redes, das mídias. Eu recebi, não vou conferir. Se eu recebi, é verdade, sai publicando para todo lado. Né? Então é um problema, né? Isso é um desafio pra gente, né? De relações internacionais. É um desafio que eu vejo também para os meus professores, né? Os meus professores são ótimos pesquisadores, eles sempre estão viajando, né, para fora. E eles falam que é um grande desafio mesmo, né? Debater com as fake news. Eu lembro que você sempre falava muito de fake news, Continuo né? falando, menos do que há alguns anos. Mas eu continuo falando, porque elas continuam e cada vez mais viralizadas. Né? Exatamente. Os mecanismos de viralização de uma notícia falsa são muito mais efetivos. É muito mais fácil viralizar uma notícia falsa do que viralizar a verdade depois para consertar. Sim. E não só com o uso de inteligência artificial, robôs e até mesmo a má-fé humana, né? De você querer viralizar situações que possam prejudicar outras pessoas. Então, é uma nova modalidade de guerra de narrativas, em que você solta nas redes e vamos ver o que vai dar. Sim. Né? Então, também uma área aí bastante difícil, né? Uma nova modalidade de guerra, se é que podemos chamar assim. Sim, né? Sim, é mesmo. Eu, dentro da Faculdade de Relações Internacionais, eu consegui entender muito mais, né, sobre todas as questões que aconteciam no mundo, com certeza, mas também me abriu uma visão diferente que eu tinha antes de começar, que é de relações internacionais, vou virar diplomata. Não, tem... Bem simples assim, né? Não é assim. E tem outras áreas muito legais dentro de relações internacionais. Muito, muito mesmo. Que depois eu vou falar sobre os meus estágios. Mas tem áreas incríveis. Eu tive matéria de internacionalização de empresas, que você trabalha com consultoria. Então, você pode ser aquele profissional que entende como tal empresa funciona e se ela quer exportar ou abrir uma filial em outro lugar, você pode fazer essa ponte. Ou ser um profissional de relações internacionais dentro de uma empresa e fazer as relações ali entre as outras filiais da empresa que já existe, as multinacionais, né? Então, é um campo de estudo assim que você pode trabalhar em diversas áreas. Você pode ir para comunicação, você pode... Tenho amigas minhas que estão fazendo TCC de moda em relações internacionais. Assim, dá para ligar com muitas coisas. Então, é um curso que eu tinha uma visão muito limitada antes de entrar. É só diplomacia, vou ali representar o Brasil, acabou, é isso. Eu vou conversar entre os países. Não, é muito mais que isso. É muito importante, é bom que está sendo visto de outra forma agora o profissional de relações internacionais, porque é um curso muito novo. Mas é isso. E
voltando um pouquinho, né? Você mencionou a respeito do curso de comércio exterior. Há muitas confusões em relação ao que é o internacionalista, o que é o profissional de relações internacionais e o que é o profissional de comércio exterior. Acredito que, em certa medida, eles acabem disputando os mesmos espaços em alguns contextos, como, por exemplo, o jornalista e o relações públicas. Sim. Em certos contextos, em certos locais, ambos podem trabalhar, mas há áreas específicas de cada um. Então, você já mencionou aqui sobre o profissional, né, o internacionalista de relações internacionais, mas e o comércio exterior? Como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? É possível claramente diferenciar ou eles estão mesmo dentro de um ambiente bem conturbado ali, os dois se completam? Como que é? Então, o profissional de comércio exterior, ele é bem diferente, na real. As pessoas confundem, é normal confundir, tá? Porque o profissional de relações internacionais pode trabalhar como um comércio exterior, mas o profissional de comércio exterior não pode trabalhar com tudo de relações internacionais. Então, ali a pessoa que escolhe fazer o Comex, o que acontece? Você vai aprender sobre importação, sobre exportação, você pode ir para outras áreas, licenciatura, você pode realmente, tipo, eu tenho uma professora de Comex, ela é formada em Comex, né? Mas ela também tem uma visão política, né, das coisas. Você precisa ter uma visão, mas é muito mais pro lado da economia, do comercial. Não é muito relações internacionais, que já é virado, tipo, para direitos humanos, tudo que implica. Abrange muito mais do que Comex. Comex está ali só trabalhando na parte de exportação, de importação, a movimentação do mercado internacional. Então, ele só vai focar nisso, não que... Uma parte mais empresarial das relações. Com certeza. Então, relação entre empresas, questão da Organização Mundial do Comércio, de empresas que sejam desonestas, digamos assim, tarifas, mas voltado para essa área. É mais exatas, tá? Entendi. O comércio exterior envolve muito mais cálculo, inclusive jamais faria. Eu tive uma matéria de comércio exterior, que é legal, inclusive, porque a gente analisa algumas cadeias, né, de alimento, de produtos para exportação, né? Porque o mercado internacional é muito movimentado pelas importações e exportações. Então, muito do que a gente estuda em relações internacionais conversa assim, com o comércio exterior, que é ali a troca entre os países, que acontece desde sempre. Né? A gente nem ouviu falar de taxação nos últimos tempos. Imagina. Não houve nada, ninguém está taxando ninguém, não foi assunto em momento algum. Não. Imagino que não tenha sido assunto em momento algum no seu último semestre aí, né, no semestre mais recente na faculdade. Enfim, com certeza a gente discutiu bastante sobre isso, né? A era Trump, tudo que ela implica para isso, todas as taxações que vêm com isso, a lei da reciprocidade, né, que foi aplicada aí. Então, sim, a gente conversou bastante sobre isso. O curso, respondendo a sua pergunta mais a fundo também, o curso de comércio exterior é muito importante para isso, porque a gente consegue entender as flutuações do mercado, como essas trocas, o que vai implicar para os países mais pobres, para os mais ricos, o que vai acontecer com a importação do grão de café. Então, assim, a gente consegue... É uma área de estudo que vai bem mais a fundo nisso do que relações internacionais. Mas a gente consegue trabalhar com comércio exterior tanto quanto os profissionais formados. E você até falou sobre importação. Uma das suas experiências foi nessa área, né? Conta pra gente, vamos começar aí a respeito das suas experiências aí durante a sua formação, seja com estágios, com trabalho, enfim. Conta como foi essa sua passagem na área de importação. É muito doido, porque eu já começo falando que eu estou no meu quarto estágio. E esse estágio foi o mais curto. Porque eu não gostei. Porque era mais semelhante à área de comércio exterior? Seria por isso? Exatamente. A área de importação é uma área muito complicada, tá? É 100% operacional. Então, você está lidando com documentos internacionais,
Às vezes para na aduaneira e você dá um canal vermelho e você tem que resolver, você tem que ser um analista de verdade de comércio exterior. Aquela roupa que foi comprada na Shopee, que Sim, ficou parada lá, com certeza. tem a ver com essa relação de comércio exterior. Com certeza. Em uma medida mais micro, né? Aquela Aham. roupa, aquele eletrônico que a gente comprou internacional. Sim. Falando, mas por que tá parado lá? Tem a ver com isso. Com certeza. E o pior, eu trabalhava com lentes, porque a Zeiss, ela é uma empresa de lentes, né? Alemã. Pra piorar, e eu vou explicar por que pra piorar, que eu trabalhava com alemães. Mas você chegou a visitar a Alemanha durante a escola, que eu bem me Sim, lembro. Sim. Eu acho que você Eu passou uns meses lá, Sim. me lembro disso. Eu tenho intermediário em alemão e tal. Eu fiz durante a escola. Eu me lembro brevemente Sim. disso. Mas eu vou falar uma coisa muito séria. O comércio exterior, e dependendo das pessoas que você vai trabalhar, as culturas são muito diferentes. Então, assim, trabalhar com alemães, pra mim, foi um desafio. Porque eles são muito sérios, eles são muito rígidos. Então, assim, se desse problema em alguma operação, pode ter certeza que eu ia receber um e-mail enorme com todos os apontamentos da forma mais Severa possível. desquerida possível. Então, assim, foi um desafio, mas foi muito importante pra mim, tá? Porque eu comecei a entender o que eu queria mesmo dentro de relações internacionais. Porque é muito comum, mais fácil, a pessoa que está fazendo relações internacionais ir para a Comex, porque tem muita vaga em Comex. É um mercado que pede muitas pessoas. Mas é uma área que, assim, se você não se identifica, não tem por que ficar ali. Porque é estressante, sim. Tem gente que realmente gosta, que acha legal, que gosta ali de ficar analisando os documentos. Eu não gostava do processo, e aí por isso que eu saí, né? E aí você teve outras experiências, né? Não necessariamente nessa ordem, mas você também trabalhou no Sebrae, numa área mais de internacionalização, aí acredito mais voltada para relações internacionais. Como que foi essa experiência? Foi incrível. Eu falo que o Sebrae mudou completamente a minha vida, completamente a visão que eu tinha dentro de relações internacionais. Por quê? Porque foi meu primeiro estágio, eu consegui ele no segundo semestre, não tinha nem começado o segundo semestre ainda. E aí eu li internacionalização de empresas, né? E eu admito, na hora eu falei, internacionalização de empresas? O que é isso, gente? Ou tornar uma empresa internacional. Pronto. E no Sebrae, apoio a microempresas, microempresários, como assim? O que acontece? Aí eu fiz a entrevista. E aí eu lembro que quando eu passei, falei assim, cara, que legal, né? Agora eu vou tentar entender como que funciona. Agora eu vou entender o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu entrei e agora mas o que eu estou fazendo aqui? Analisar documentos internacionais, insights, dash comercial e tudo mais. E aí tinha lá, missões empresariais internacionais, auxiliar nesse processo. Eu falei, tá, interessante. Legal. E aí eu entrei, e aí eu comecei a entender, né, sobre o Sebrae mesmo, que é de apoio a microempresas, microempresários, e é incrível o trabalho que o Sebrae faz. Inclusive, eu fiz muitos cursos que me ajudaram a bater todas as minhas horas complementares. Isso é importante para os alunos aí, quando forem para a faculdade, Sim, terão não esquecer. muitas horas complementares. Aliás, eu continuo passando o trabalho nas férias, não sei se você se lembra desse trabalho. Lembro. Que os alunos têm, do terceiro ano, têm de visitar espaços culturais, museus, fazer um relatório. Nossa, eu E as lembro. salas esse ano gostaram bastante, do terceiro deste ano. Muito Eles legal. gostaram muito dessa atividade. Professor, passa mais um dessa por mês. Uhum. Eu falei, vocês fiquem à vontade, podem continuar fazendo. Sim. Houve, inclusive, relatos de aluno, professor, eu já vou sair com a minha namorada para tal lugar. A gente nunca tinha ido. E ele, enfim, contou que ele foi ao Museu da Língua Portuguesa para fazer o trabalho. Muito legal. Ele falou, professor, você sabia que a Pinacoteca fica em frente ao museu? Eu falei, Sim. Sabia, que bom. Vai lá também. Já fui várias vezes. Eu amo a Pinacoteca. Ele teve essa experiência nessa atividade, por conta disso, justamente disso que você falou. Os alunos no terceiro ano, eles precisam já aprender a sair de casa. Sim. Eles já estão muito próximos de ter uma vida Sim. na faculdade, de precisar pegar ônibus, pegar metrô, saber se locomover. E muitas vezes é a primeira experiência de muitos alunos de ir de metrô para algum lugar. Vão em conjuntos, em grupos, o trabalho individual, mas a tropa vai junta. Uhum. E aí cada um faz o seu texto,
pega as suas experiências, mas é bem legal, né? Porque as atividades complementares têm esse papel de ampliar o estudo fora da faculdade, né? Com certeza. Não, é muito legal, e é muito legal que você incentive isso, porque faz muita diferença mesmo você sair desse espaço que você tá. Porque eu, particularmente, quando eu saí da escola, bom, teve a pandemia, né? Mas aí, depois que começou a voltar, todo mundo sair e tudo mais, eu me limitava muito a Guarulhos. Eu moro aqui perto, né? Então, pra mim, eu não conhecia São Paulo, não conhecia quase nada. Que as coisas que eu tinha ido visitar, sei lá, Museu do Ipiranga, uma vez na vida, no passeio da escola, e fui na Pinacoteca também quando eu estava no ensino médio, mas assim, era muito raro isso acontecer. E aí, voltando para a sua pergunta, o Sebrae, ele me deu muitos cursos, muitos, eu consegui bater as horas complementares muito antes, graças a Deus, porque são muitas. E ele mudou muito a minha visão do mercado de relações internacionais. Porque eu me vi uma profissional ali, eu era a única estagiária da área, e era uma área muito pequena de internacionalização de empresas, e é só para explicar, essa área é muito para fazer as missões empresariais internacionais. Então, por exemplo, tem produtores de mel, e aí tem uma feira internacional no Chile. Aí a gente precisava buscar esses empresários que queriam conhecer, né, a produção do Chile, queriam expandir, queriam exportar e tudo mais, e mostrar que era possível fazer isso através dos nossos consultores, né? O profissional de relações internacionais com internacionalização, ele é um consultor. Então, é uma área muito legal. Então, você explica para a pessoa por onde ela pode começar, o que ela pode fazer com o produto dela, ou se ela quiser abrir uma filial, quais os meios que ela vai usar para isso. Então, a gente tinha várias feiras no ano, e eu lembro que eu ajudava a fazer, eu ajudava a buscar esses clientes. Eu falei com muita gente, eu conheci muita gente, muitas pessoas incríveis, produtores muito incríveis. Então, assim, foi um lugar que me ensinou muito, não só sobre o mercado de trabalho de internacionalização, mas como o empreendedorismo é uma coisa muito legal, como a educação é muito legal. Eu até vou entrar nisso, porque aí já entra no meu outro estágio. Já emenda, então. Vamos já lá. vou emendar, que foi a JASP. E depois que eu saí de importação, eu fiquei traumatizada, né? Só para você entender, o meu contrato de estágio do Sebrae já estava acabando quando eu entrei nas AIS. Então, eu saí justamente para procurar outro emprego. Por quê? Eu não ia conseguir ser efetivada porque não tinha vaga nenhuma. E é público, né? É meio privado, na verdade. Então, eu tinha que prestar um concurso e não tinha vaga na época. E aí, eu tive que ir para outro estágio. Estava no 4º semestre, 5º, por aí. E aí, eu passei pelas AIS, depois entrei na JASP, que foi uma experiência incrível. O que é a JASP exatamente? Então, a JASP... Não é companhia aérea, tá, gente? Não Não é a VASP, não é VASP, é JASP. É Junior Achievement, que é uma ONG, né? Aí as pessoas me perguntam, mas você recebia pra trabalhar lá? Sim, gente, eu recebia. Eu recebia mesmo. Não é toda ONG que eu trabalho é voluntário. Existem muitos profissionais que trabalham em ONGs. Sim. Né? Não é só... ONG não é sinônimo de voluntariado, embora, claro, podemos ter muitas ONGs com trabalho voluntário excelente e muito importante o trabalho voluntário. Mas tem muitos profissionais em ONGs, né? Não, e assim, eu não conhecia também essa parte, porque assim, é uma ONG direcionada à educação, que agora você vai gostar, que é bem interessante. É bem interessante. É uma ONG que ela é uma das primeiras ONGs voltada para a educação, né? Então, ela tem pelo mundo inteiro. Tem a sede, que é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos? É nos Estados Unidos, tem no México, tem em diversos países. E aí, ela leva educação empreendedora e financeira para as escolas públicas. E algumas empresas multinacionais, empresas muito grandes, fazem uma parceria com a ONG e eles vão nas escolas dar palestras, ou os alunos vão até a empresa ter um dia de empresário. Então, assim, é muito legal, uma troca muito legal. Tem vários programas, então, Empresário Sombra por um dia, que é esse que os alunos
assim, os alunos mais aplicados da escola, né? Vão ter esse benefício. Vão ter esse benefício. Então, eu ia muito para as escolas públicas, eu ia muito para a ETEC. Eu tive uma troca muito legal com os alunos. Eu tive uma relação com a educação que eu nunca imaginei que eu teria, porque muitas vezes eu que tinha que aplicar o programa, então eu falava na frente de vários adolescentes e eu ficava imaginando, meu Deus, os professores tinham esse trabalho, né? Porque até puxar a atenção deles. Eu fui uma dessas pessoas Eu há pouquíssimo tempo. Sim. E agora do outro lado, não é mesmo? Sim, e foi muito legal porque você vê como tem muitos alunos que são, tipo, encantadores. Foi incrível ter essa troca com eles. Foi incrível poder fazer parte um pouco ali da formação deles, porque são programas muito legais, então a gente fazia projetos durante o dia inteiro. Tinha muitos... Eu ficava muito feliz quando eles me perguntavam o que eu fazia de faculdade, e eles ficavam, tipo, impressionados. Eu ficava, caramba, que legal, né? Tipo, poder compartilhar isso. Eu era eles antes. E você agora do outro lado respondendo as indagações, as dúvidas e o olhinho Sim. brilhando de, quem sabe, posso ser ela no futuro. Sim, Né? Servir de sim. inspiração, isso é bem legal. Sim, e é legal porque me fez sair muito da minha realidade, né? Então, eu entendi como a gente vive num contexto de educação defasada, né? Porque eu estudei a minha vida inteira em escola particular. Foi o que eu disse, eu tive uma base muito boa aqui dentro do Marconi. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu construí hoje, eu devo 100% ao Marconi, né? De novo, não estou puxando o saco, gente. Essa é realmente Vamos verdade. internacionalizar a marca Marconi, fazer um Marconi aqui no México. Sim. E nós, inclusive, temos agora uma intercambista mexicana. Mentira. Fizemos um podcast com ela. Ela está no segundo ano. E as meninas do segundo ano foram as entrevistadoras. Eu participei, mas com breves comentários. As meninas foram muito bem. Uma intercambista aqui no segundo ano, do México. Ela vai ficar até a metade do ano que vem. Nossa, Ela veio para tá aprender aprendendo? português, basicamente para aprender legal. português. Porque normalmente a gente pensa em intercâmbio e ocorre com muito mais frequência nós saindo daqui do Brasil, indo para, enfim, aprender inglês, aprender outros idiomas. Teve experiência, né, na sua mesma na Alemanha. Sim. Mas agora temos uma intercambista, a Marro. Caraca. Maria José. E aí essa troca é bem legal, né? Bem legal essa troca. Com certeza. Como você mencionou. E a troca de conhecimentos, você ter a oportunidade de ter Sim. contato com pessoas diferentes e com realidades diferentes também, né? Com certeza. Você falou sobre a experiência nas escolas públicas e agora com o novo ensino médio, a questão do empreendedorismo está mais vigente. Sim. Não sei, você lembra o ano que você participou dessa ONG? Que ano que foi? Foi esse ano. Ah, foi esse ano? Aham. Ah, então é Eu bem tô há recente. pouco tempo no meu outro trabalho. Então vamos finalizar aqui as experiências de trabalho da nossa entrevistada. Hoje nós estamos recebendo Vitória Suane, ex-aluna do Colégio Marconi. Ela que estudou aqui no colégio de 2014 até 2019, do 7º até o 3º ano do ensino médio. Conta pra gente onde você está hoje, o que você faz, e aí a gente vai fechar essa parte de trabalho. E temos mais algumas questões aqui para comentarmos. Com certeza. Agora eu estou trabalhando no Banco Votorantim e eu trabalho na área de suporte comercial, que é uma área também que conversa com várias outras áreas. Então, a gente está ali para dar o suporte mesmo para as empresas que querem crédito. É 100% comercial mesmo, mas é uma área muito legal. Por quê? Porque conversa muito com ESG, que é o que é uma área que eu quero muito seguir. O que é SD? ESG das empresas, sabe? De meio ambiente, governança, sim, sabe? todas as áreas. Sustentabilidade, sim. Entendi. Só que essa parte de ESG do que eu trabalho é uma parte muito virada para, por exemplo, uma empresa quer um limite de crédito. E aí a gente vai conceder, só que tem que ver antes se ela não está envolvida em nenhuma polêmica, se ela não está envolvida com lavagem de dinheiro, se ela não está envolvida com alguma prática desleal ambiental. Então, a gente analisa essa parte, ajuda a área a analisar essa parte, para que a gente possa ajudar as empresas. Isso, inclusive, acontece em relações entre países. Sim. Países
me corrija se eu estiver errado, mas a União Europeia só vai comprar madeira brasileira se for de um produtor que não Sim. faça desmatamento. Houve alguma coisa? Sim. Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, Né? existe. No caso de vocês é análise bancária de conceder Sim. crédito para as empresas, mas tem que ver o perfil de quem está solicitando esse crédito. Seria mais ou menos isso. Sim, sim. É muito... Também essa área dentro do banco, não é só isso, né? Tem as boas práticas do banco. Então, diminuir a emissão de CO2, ter boas práticas dentro do mercado financeiro, então não estar envolvido com nenhum tipo de polêmica. Isso em tudo, tá? Polêmica interna. Pode ser que uma empresa demitiu tal pessoa por conta, sei lá, da cor da pele dela, por conta do gênero. Então, assim, é isso que as empresas estão buscando muito agora. É um tema muito atual, porque é isso que está fazendo você ter um status, é você ser bem visto ali no internacional. Envolvimento em trabalho análogo à escravidão, que tem bastante. A gente não vai mencionar, mas tem bastante empresa famosa. Sim, de calçados, muitas empresas famosas que se envolvem. Às vezes cantores sertanejos que têm aí, às vezes um certo público nas suas fazendas, trabalhos... produtores de são muitas as empresas que foram surgindo e os trabalhos problemáticos, né? Porque enfim, não dá para ter em pleno século XXI, 2025, nunca foi aceito, mas enfim, no passado era a regra ter pessoas escravizadas, mas em pleno século XXI temos ainda muitos relatos. Muitos, envolvida com não só isso, envolvida com várias esqueci a palavra. Demandas... Não. Eu ia falar facções criminosas, não. Milícias? Milícias, tipo... Corrupção. Então, assim, tem muitos grupos ali de corrupção dentro das empresas e tal, que a gente pode também ver nas notícias atuais. Sim, até em novelas também, né? Exatamente. Muito a realidade, ou melhor, a ficção... retratando a realidade com muita proximidade. Com certeza. Né? Muita proximidade. Então, essa área existe e ela é muito boa para isso. É para essa defensoria, né, da empresa. Então, é uma área muito legal também. A agenda que a gente está tendo agora também de meio ambiente, né, que é um tema muito sério agora. Deveria ter sido sério desde o começo, né? Mas vamos lá. Mas dizem que não tem mudanças climáticas, não existem, né? Tem um certo presidente de algum lugar por aí que estava nevando num determinado dia e ele falou, não tem aquecimento global. Não existe, está nevando aqui fora. Uhum. Então, depois nossos espectadores procurem quem que falou isso. Total. A Terra é plana também. Então, exatamente. Não, gente, não é, tá? A Terra não é plana. Gente, se você chegou até aqui nos acompanhando, imaginando que a Terra é plana... pode dar pausa no nosso vídeo, porque ela não é. Não é plana. Pode ficar tranquilo, tá? Mas é isso. A gente usar... A relações internacionais está ligada a isso também, né? Eu tô agora numa área muito comercial, mas que ainda tem um fundinho de relações internacionais. Não é isso que eu quero seguir para o resto da minha vida. Não, eu vou fazer a pós em jornalismo mesmo. Eu quero ser... uma jornalista internacional. Eu falo isso, né? Eu tenho até um comentário da minha tia que ela virou pra mim e falou assim: você vai ser perseguida por conta disso. E eu assim, tem coisas que vai fazem acontecer, parte, talvez. Talvez. Exatamente. No caso do Brasil, menos, né? Em relação ao jornalismo internacional do Brasil. O Brasil, em geral, não é um país que, pelo menos em grandes polêmicas que repercutam a ponto de guerras, algo relacionado a isso. No Brasil, pelo menos, não. Mas coberturas internacionais também. De certa forma, quando eu fiz jornalismo, eu pensava também em fazer uma cobertura de guerra, ser os que usam da ONU, né? O capacete escrito press e, enfim, faz parte, né? A gente tem essa sensação de vou poder mudar um pouco de complexo de Clark Kent. Né? Vamos ser o super-homem ali, mas depois a realidade vai se adequando. Né? A gente não vai salvar o mundo, botar o peito à prova. Não, vem cá que eu salvo todo mundo. Não é assim que funciona. Isso é até um ponto bom que você tocou. A gente entra em relações internacionais. Você, pessoa que está pensando em fazer relações internacionais,
eu já vou te adiantando, que ninguém adiantou pra mim. Você não vai salvar o mundo. Não vai. Não vai. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É muito mais complexo, tá? E hoje, né, agora que a gente voltou a ter um presidente, né, que fale. Que tenha uma relação internacional mais amistosa com os outros países, digamos assim. Com certeza. A gente acha que quando a gente está no curso de Relações Internacionais que a gente pode salvar a pátria. Não pode. A gente fica revoltado com as coisas que acontecem, com certeza, né? A gente faz o que dá para fazer, que é ocupar lugares. Então, muitas pessoas que estudaram, sei lá, na minha faculdade vão para lá dar palestra e tudo mais. São pessoas que ocupam espaços importantes hoje em dia, são pessoas jovens. E que é importante, sim, fazer parte desses espaços políticos, de tudo isso. Então, é só uma dica para quem quer começar relações internacionais. Não dá para salvar o mundo, mas dá para fazer algumas coisas. Às vezes salvar o mundo que é possível, né? O mundo possível. O mundo possível. O mundo ao nosso alcance. Com certeza. Porque às vezes também muitos cursos fazem isso. Uhum. Jornalismo, mesmo letras e outros cursos de formação de professores, às vezes a gente tem uma expectativa, vou mudar o mundo com base na educação. Mas se eu conseguir mudar o mundo da Vitória, da Laura, do Sim. João, do Joaquim, do José, a gente muda o mundo. Com certeza. Mudando pequenos mundos. Sim. Né? E é o papel que, de certa forma, o internacionalista também faz. Sim. Ele não vai conseguir consertar todos os problemas do mundo, porque tem muita gente para atrapalhar também. Com certeza. Não é só Sempre o papel de quem está pra consertando. ajudar nada, né? Então, para atrapalhar tem bastante gente. Você mencionou agora há pouco a respeito de, não me vejo trabalhando com isso, mas com o que você se vê trabalhando? Você falou sobre jornalismo internacional, você se vê fazendo coberturas, morando no exterior, como que você se vê daqui a 10 anos, 15 anos? Aqui vem um senso de justiça mesmo, né? Que faz a gente... Eu falo que o senso de justiça me faz ser ativista, então eu penso muito em jornalismo como uma forma de eu retratar realidades que a gente não consegue ver com essa ocidentalização do jornalismo, né? Então, eu tô fazendo... É um exemplo. Eu tô fazendo um trabalho agora sobre a crise humanitária no Congo. E o quanto a gente escuta falar sobre isso? Nada. Então, dependendo de onde é a vítima, é um desastre, é uma guerra, Sim. As vidas importam. Dependendo de onde é a vítima, a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. E acontece em muitos outros países, tá? Direitos das mulheres, então, a gente não sabe, a gente nem imagina quantas coisas horrorosas acontecem fora da nossa bolha. E aí eu penso em ser jornalista justamente para isso. Eu quero explorar essas comunidades, eu quero entender o que acontece e eu quero trazer essas histórias, entendeu? De uma forma muito lúdica, porque a gente vê muito falado que o Ocidente quer que a gente veja. Então, acaba que os países mais marginalizados, eles não conseguem ter esse espaço. Como que a gente vai ajudar se a gente não sabe o que está acontecendo? Não é uma culpa, assim, nossa, entendeu? Existem muitas coisas que eu não fazia ideia antes de estudar relações internacionais. Tinha países que eu nem imaginava que existiam. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, assim, diante disso, eu pretendo fazer relações internacionais. Eu me vejo daqui 10 anos, sim, viajando para vários lugares e fazendo essas coberturas, contando histórias de pessoas reais, tá? Entrevistando pessoas reais, pessoas que estão vivendo aquilo todos os dias. Porque é muito fácil a gente olhar para um conflito e, tá bom, nossa, é difícil esse conflito, que coisa, né? E aí eu volto e vou viver a minha vida normalmente e eu não faço mais nada a respeito sobre isso. Então, o jornalismo, ele vem muito desse meu senso de justiça, de poder contar essas histórias. É bem bacana o seu relato, porque eu até me lembro de um livro que eu li em jornalismo, chamado O Clube do Bang Bang. A história do livro conta sobre fotógrafos que cobriam eventos internacionais. Era um grupo, o Clube do Bang Bang, formado por quatro fotógrafos. Uhum. E um deles, inclusive, tirou uma foto que ficou super premiada, de uma criancinha bem magrinha,
uma criança, não me lembro agora o país, no continente africano, que tem um urubu próximo dessa criança. Uma foto que viralizou muito, foi premiada, e ele se sentiu mal por ter tirado a foto e não ter, de certa forma, auxiliado. Ele foi julgado, inclusive depois isso custou a vida dele. Eu vi isso, eu lembro disso, eu lembro de ter ouvido, porque eu fiz um curso de fotografia e tinha essa imagem. É uma imagem bem marcante, e o livro conta a história desse grupo, de como eles faziam coberturas internacionais, e o livro acho que está até esgotado, se você quiser ler, eu até te empresto, você não encontra. Hoje o livro deve estar valendo uns R$600 por aí. Eu quero Ele emprestar, não com certeza. foi mais publicado, mas é muito legal a história, por conta disso, né? Até onde vai nosso papel e até onde ele conseguiria, de certa forma ele auxiliou aquele grupo social, porque por conta da foto houve uma repercussão internacional, houve ajuda humanitária para aquele grupo, mas aquela criança especificamente, ele foi julgado, mas você tirou foto, por que você fez por ela? Ou por que você, de certa forma, não deu um amparo? Como que foi essa relação? Então, às vezes, o nosso trabalho é difícil, né? Essa balança entre reportar, vivenciar, conhecer, divulgar, e até onde a gente consegue intervir, e até onde a gente consegue trazer discussão internacional para essas pautas, porque muitas vezes não há interesse vamos discutir a pobreza você mencionou no Congo? Vamos discutir a pobreza no Congo? Não, tudo bem. O Congo é um país lá na África, tá tudo bem, vamos seguir a vida. Tá me afetando, né? Tudo bem, vamos seguir a vida. É difícil, né? Sim. Acaba, só para não tomar muito tempo, mas acaba se tornando do que é interessante, né? Você retratar o que é interessante, as pessoas que mandam no mundo, o que é interessante para elas trazerem à tona. Quem é a vítima influencia se a gente vai ter algum tipo de sentimento de tristeza, ou dependendo de quem seja a vítima, de quem seja o agressor, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vida que segue, tá tudo bem. É bem difícil e a Faculdade de Relações Internacionais lida com isso com muita frequência. Sim. E agora, já indo para o encerramento aqui do nosso programa, do nosso podcast, a conversa está bem boa, já vamos até fazer o convite novamente para a Vitória, e quem sabe vir aqui ao colégio, conversar com os alunos em algum momento que você consiga, pela manhã ou até mesmo à noite, enfim, contando sobre suas experiências e sobre como funciona a Faculdade de Relações Internacionais. Sim. Esse ano eu não me lembro de ter ouvido alunos, mas sempre aparecem alguns mencionando relações internacionais, gosto da aula de mediação, gosto de debater, gosto de fazer grupos de ONU, então eu vou defender determinado grupo. Geralmente tem as encenações, né, na matéria de mediação do novo ensino médio, então é bem importante esse papel, né, do internacionalista de conseguir discutir. E 2 últimas perguntas. Se você pudesse dar algum recado para a Vitória de 16 anos, de 15 anos lá do ensino médio, o que você falaria para ela? Bom, eu falaria para ela que tudo bem não saber o que fazer pro resto da sua vida, tudo bem. Não achar que ela é menor do que ela é por não ir bem em todas as matérias, porque eu tentava muito. E eu me sentia mal por não ir bem, por não ser, a melhor aluna da sala. E hoje eu vejo que depois de muitas conquistas, de muitos espaços que eu consegui ocupar, que as coisas elas vão tomando os caminhos que tem que ser tomados, entendeu? Então, eu falaria pra ela ficar calma, viver o momento, aproveitar muito essa fase. Dá saudade? Quem está nos assistindo, alunos do ensino médio, será que dá saudade do ensino médio? Muitas vezes, quando a gente está vivenciando, a gente não pensa nisso, né? Não, eu não pensava, vou ser bem sincera. Eu falava assim, nossa, eu quero muito que acabe. Mas hoje eu olho pra trás e eu falo, foi a melhor época da minha vida, com certeza. Porque você não tem que se preocupar com boletos, você não tem que se preocupar com problemas de adulto ainda. Você tá ali com seus amigos e vira e mexe. Eu mando mensagem pra Laura, pro João. A gente, quando tá dias muito pesados, eu mando mensagem pra eles falando assim, eu só queria voltar a ser adolescente. Queria dormir à tarde depois de chegar da escola. Queria dormir à tarde depois de chegar da escola. Eu queria que minha única preocupação fosse o quê? Uma recuperação de matemática? Uma prova difícil de matemática? Então, assim,
eu falaria para ela acalmar o coração mesmo e viver o momento, porque a gente escuta muito sobre o vestibular, sobre a faculdade, sobre tudo isso. Só que, na real, a gente só vai entender o que a gente quer quando a gente já tá ali. Quando eu tô na faculdade, tem muitos amigos meus que desistiram do curso que estavam fazendo, foram para outros. Tá tudo bem mudar a rota, tá tudo bem mudar de ideia. Foi o que aconteceu comigo no final do ensino médio. Continua acontecendo, eu continuo mudando de ideia, continuo mudando a rota da minha vida. Mas continuo também acreditando nas coisas que eu sempre acreditei, do porquê que eu trabalho com isso, porquê que eu faço isso. E aí eu falaria para ela se acalmar, que as coisas vão encontrando os caminhos. A resposta agora da Vitória já emendou, inclusive, que seria a minha última pergunta. Então, como você aconselharia alunos do ensino médio que não estão ainda sabendo que curso fazer? É preciso, no terceiro ano do ensino médio, você já ter certeza total, vou fazer isso e vai ser o meu destino para os próximos 50, 60 anos? Não é assim que funciona. Não é. Então, fala agora diretamente, nossa última questão aqui, nossa última pergunta, fala diretamente para os alunos de ensino médio, do primeiro, segundo, terceiro anos, a respeito de escolha profissional e desse momento de muita pressão de todo lado, né? Sim. Dos pais, dos próprios alunos, da escola, dos professores. Conta aí para eles um pouquinho, acalme o coraçãozinho dos adolescentes. Eu já estive desse lado, eu entendo 100%. Como vocês devem estar se sentindo agora. A palavra vestibular, FUVEST, ENEM, faculdade, o que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Só que não precisa. Você com 17, 16 anos não precisa decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Os contextos mudam, você muda, seus gostos mudam. Quando a gente está na fase dos 20 e poucos anos que a gente começa a entender o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente quer fazer. Então, você pode sim mudar a rota das coisas. Quem vai fazer relações internacionais pode ter certeza que dá para ir para todas as áreas possíveis. Existe um mercado muito, muito grande. E se você quiser parar depois da escola, ficar um ano pensando o que você vai fazer outros cursos, viajar, fazer um intercâmbio, tá tudo bem, porque cada um tem um caminho diferente. E o que importa é quando você se sente preparado para seguir aquilo. Eu gosto de fisioterapia, eu gosto de enfermagem, eu vou seguir isso. E se ali no meio você perceber que você não gosta, tá tudo bem mudar também. Já tiveram várias pessoas que eu conheci dentro do Marconi mesmo que mudaram. Eu vou até fazer uma menção honrosa agora ao Gustavo Lima, querido amigo, se ele está vendo isso. Ele foi a pessoa que mais mudou a rota assim, da vida dele. E ele é uma pessoa muito especial, porque eu acho ele muito inteligente. Mas a gente ficava... Será um convidado em breve. Que bom, que bom, que bom. E então, assim, é uma pessoa que mudou muito de ideia, né, sobre o curso. Entrou no curso porque às vezes a gente precisa viver pra gente saber se a gente vai gostar ou não. Essa é a realidade. Não tem, gente. Não tem como adivinhar. Tá? Pode ser que o seu sonho, o sonho da sua vida seja ser médica e no meio da faculdade você descubra que, na verdade, você gosta mesmo de artes. Então, assim, só viva o momento, sem muita pressão, sem achar que, nossa, é agora que eu tenho que fazer essa decisão e acabou se eu não fizer nenhuma. Não, você pode fazer outra, você pode mudar toda essa rota. Então, podem ficar tranquilos, tá? Não é aquela pergunta de vai ou não vai, não. Se você for e não gostar, você pode voltar. Não é um jogo, não é o Quem Quer Ser um Milionário, não é uma decisão que você vai responder só aquela e acabou, não é mesmo? Mas, falar em acabou, o programa acabou. Nosso podcast hoje especial com nossa ex-aluna Vitória Suane. Agradecer pela sua disponibilidade, pela sua entrevista, por ter aceitado vir aqui falar com a gente, com todo mundo do Colégio Marconi. Foi muito legal. E sinta-se à vontade, quando quiser vir aqui conversar com os alunos de manhã, à noite. Claro, né? Quando a gente fica adulto, fica mais difícil ter um horário, a vida corrida. Mas logo quando você se formar, as férias também chegando, fique à vontade para vir nos visitar quando quiser. Obrigado, Vitória. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder ter essa troca aqui. Espero que todos vocês que estejam vendo tenham gostado também. E com certeza eu vou aparecer mais vezes. Eu quero conversar assim com as outras pessoas. Se alguém quiser fazer relações internacionais e quiser me procurar também, é só falar com o Rodrigo e eu com certeza estarei aberta a conversas.
Então, agradecer aqui a presença da Vitória, agradecer todo mundo que está nos acompanhando até este momento. Obrigado. E em breve teremos novas edições do nosso Geração Marconi. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.